Agora, muitos, desculpe, senadores e deputados estão preocupados com a anistia ao Bolsonaro. E não com a anistia... Aos condenados. Aos condenados. A sua opinião, por gentileza. Olha, Cajuru, de forma muito séria, técnica e reta, conforme todos os temas que eu trato. Eu sou advogado, tenho doutorado em Direito Constitucional, professor de Direito Constitucional, participei da CPMI do Rio de Janeiro como membro titular, só que existem alguns erros nesse processo. Por exemplo, a CPMI era para buscar os tubarões. Isso. Quem Não são os tubarões? Os financiadores. Tem réu, confesso. Quem pagou, quem manipulou, quem instigou, quem motivou. Essa galera, eu não vejo ninguém falando de condenação para essas pessoas. Parece que há um lobby dos financiadores, dos instigadores, dos reais culpados sobre isso. Quem está pagando a conta? Ou uma proteção. Você não acha que pode ser uma proteção? Uma proteção. E é por isso que, assim, me perdoa interromper, mas eu acho que o parlamento e a política perdem muito tempo com coisas que não são essenciais. Perfeito. Essa briga boba entre direita e esquerda, ela é uma briga que tem que ser terciária. Falta de costume, a gente perde um tempo. Porque, assim, a gente perde energia, perde tempo que poderia estar sendo dedicado a cuidar das pessoas. E o grande problema é que isso dá engajamento nas redes sociais. E as pessoas precisam compreender que, enquanto a gente tiver com essa briga de direita e esquerda, o Brasil vai estar dividido. Enquanto a gente dividir energia, atenção e tempo, a gente não vai cuidar, como deve cuidar, do acesso à geração de emprego e renda, do acesso à saúde, da fila da saúde, da falta de medicamento, da falta de terapia. É por isso que eu sou muito crítico dessa divisão. É claro que todo mundo pode ter e deve ter sua ideologia, mas a gente tem que focar a energia em avançar, em cuidar das pessoas. Isso é o serviço público, que não faz sentido. Quem está pagando a conta é, de fato, aquelas pessoas que estavam lá mobilizando no 8 de janeiro, que cometeram um crime. Depredação de patrimônio público é crime. Pegar um batom e passar numa estátua é crime. Ainda mais no ambiente público como aquele. A gente não pode também não criminalizar algo que é crime. Tem que ser punido com todo o rigor que a lei prevê. Um outro problema é a dosimetria da pena. Não pode uma pessoa que, por exemplo, quebrou uma vidraça, ter uma pena superior a quem cometeu um crime contra a vida. Então são essas questões processuais que, para a grande imprensa, para as redes, para as pessoas que estão lá na ponta, faz uma perda de credibilidade. Como justificar o que está acontecendo? Então, esse é um assunto que tem que ser debatido de forma profundamente técnica. Você é a favor da revisão, então? E essa é a consequência. Eu sou a favor dessa revisão, porque tem que ter rigor técnico. Não pode, por exemplo, achar que está correto porque hoje não me atinge. Porque o que hoje não me atinge, tomar dessa decisão abre um precedente para que amanhã ou depois atinja quem está nos assistindo. Então, como democrata, como alguém que defende o Estado Democrático de Direito, como advogado, como jurista, entendo que há erros nesse processo. Existem excessos nesse processo. E a CPMI perdeu uma grande oportunidade de buscar os tubarões. Buscar quem instigou, quem motivou, quem pagou, quem financiou. Exemplo, Washington, que explodiu a bomba perto do aeroporto na véspera de Natal. Sujeito desse, não há que se falar de anistia para um cara desse. Não há. Ele colocou em risco a vida de muita gente. Vocês que moram em Brasília, a gente como parlamentar que usa o aeroporto, quantas pessoas na véspera de Natal fazem conexão em Brasília? Não há que se falar de conexão para um sujeito desse. Agora, para essas pessoas que lá estavam, que cometeram crimes, também devem responder, mas com base na lei, com rigor técnico, sem excessos. Porque todo excesso é falho. E aí, por isso, a gente não pode ser cúmplice de algo nesse sentido. Leila, só por favor, antes da sua outra questão, outra causa, outra pauta, só para não tirar o gancho seu, eu tenho rigorosamente o mesmo pensamento seu. Já falei na mídia, já falei em todos os lugares. Quando você falou da questão do tempo do crime, exemplo que você deu da mulher que escreveu com batom, perdeu o mané. Ela tomar 14 anos de cadeia num país onde o Sérgio Cabral e a mulher dele tiveram uma condenação de 400 anos, que já ficaram soltos, estão livres, compraram apartamento de cobertura em Ipanema. Então isso também, é preciso também saber separar aquele que faz live, quebrou, né? Faz vídeo comentando filme. Rapaz, isso é um desrespeito com as pessoas. Nós temos histórias fora da política. E estamos na política para dar um exemplo às pessoas e resgatar a fé das pessoas na política e nos políticos, mostrar que nem todos são iguais. Isso. A gente não pode dizer sim, senhor, determinadas coisas que não tem lógica, não faz sentido, porque o nosso maior compromisso, claro, é com as pessoas, mas existe um compromisso muito maior, com a nossa consciência, com a nossa coerência. Eu tenho que chegar em casa, quando estou em casa, eu tenho que dormir tranquilo e ter a certeza que eu não vou envergonhar o meu filho.
sabe? Então tem coisa que a gente precisa ter a consciência e alertar o que está errado. É o que eu penso sobre essa questão. A sensação de impunidade quando determinados sujeitos cometem práticas delituosas, ela gera uma revolta quando essas ações no que diz respeito à anistia estão acontecendo, em razão desses excessos. Não pode ter dois pesos, duas medidas. Isso. Você já tem uma trajetória na política, deputado estadual, mais votado, federal, agora presidente de comissão, assumiu a coordenação, né, da bancada do seu estado. Estado do Maranhão. Isso, que é um estado que tradicionalmente a política é comandada por famílias tradicionais. E a gente vê o número de votos, esse teu trabalho, já veio 2 eleições como a Prefeitura de São Luís. Me diga, o que falta ainda e qual o seu maior desafio na próxima eleição? Assim, eu falo, o que falta para o político Duarte Júnior realizar, né, qual o sonho que você tem dentro da política depois de toda essa trajetória incrível que você está tendo e quais são os seus planos, né, para 2026? Olha, eu penso assim que, por mais que o processo legislativo seja demorado, não é rápido, mas mudar a lei é fácil. Difícil é mudar a cultura das pessoas. Eu tenho como meta, como objetivo, fazer algo que de fato possa melhorar, mudar a vida das pessoas. Assim como eu fiz no PROCON, aprendendo todos os homens com mais de 15 anos em circulação, combatendo o cartel do combustível, baixando o valor da gasolina em mais de 50 centavos o litro. O Maranhão, na época, tinha a gasolina menos cara do Brasil. São Luís era a cidade com a gasolina mais barata entre todos os mais de 5 mil municípios. Eu quero, como parlamentar, como político, deixar um legado. Para o meu filho, para as pessoas que nos acompanham, eu quero, de fato, deixar algo positivo para a história, sabe? Você vai ser governador do Maranhão? 38 anos de idade? Jovem, então, né? Essa é a minha maior meta. Agora, metas mais de curto prazo claro, ano que vem, que, com a bênção de Deus e o povo do Maranhão me dê essa oportunidade de renovar meu mandato como deputado federal. Já tentei 2 vezes ser candidato a prefeito de São Luís, fui candidato, perdi a eleição, uma fui para o segundo turno. Exatamente. A próxima eleição é 2028. Se Deus quiser, sendo deputado federal e fazendo por merecer, eu espero que dessa vez a gente tenha a oportunidade de fazer um trabalho decente em São Luís. E quando eu falo um trabalho decente é porque Tony Blair tem uma frase que é interessante, que ele diz assim: eu adoro a frase. Uma gestão que não elenca prioridades é uma gestão condenada ao fracasso. Quando uma gestão fracassa, as pessoas sofrem. E eu entendo que a prioridade para São Luís, ela não é cuidado. Por exemplo, a saúde, a fila da saúde. São Luís é uma capital com mais de 1 milhão de habitantes que não tem um centro de referência para pessoas com deficiência, que possam ter acesso a um diagnóstico precoce, que possam ter acesso a um desenvolvimento, uma educação inclusiva, verdadeiramente inclusiva. Hoje são mais de 3 mil crianças na rede pública municipal de ensino, que estão matriculadas para 40 cuidadores, ou seja, elas estão ali armazenadas, elas não estão se desenvolvendo. A gente tem que pensar a coisa pública como se fosse para o seu filho. Eu não quero que o meu filho tenha uma educação de qualquer jeito, eu quero que ele tenha uma educação de qualidade. Porque o que está acontecendo é condenar essas crianças a uma pena em caráter perpétuo, a perda do direito de ler, de escrever, de se desenvolver. E quando eu falo disso, é o que me motiva, sabe? De fato, saber que dá para fazer, mas só dá para fazer se priorizar. Você, Duarte Júnior, deputado federal pelo Maranhão, uma das surpresas da nossa Câmara Federal, aqui no Pode Cá Liberados. Leila, antes da segunda pauta polêmica, política, com o deputado. Pensei que já tinha ido. Não, só ele não sossega até o final. Não, é só para te convidar. A Leila quer ir, inclusive. De repente vocês dois podem marcar e eu vou junto com vocês em Goiânia. Diabetes. O maior centro diabético da América Latina, quem criou, modéstia à parte, fui eu, em Goiânia. Se você vê-lo pessoalmente, a Leila quer. Outros senadores já foram lá em Goiânia para ver o que querem fazer nos seus estados. É um centro diabético completo, com direito às cirurgias bariátricas, às cirurgias diabéticas, que são as metabólicas. Já fizemos milhares em 6 anos e meio de mandato. Então, eu queria te convidar, porque você pode levar para São Luís, no Maranhão, como queria levar, inclusive, o Flávio Dino, esse centro diabético para lá, que também é a sua cara. Agora, o polêmico. Você aí do outro lado sabe que não tem como perguntar. Condenação de Jair Bolsonaro na visão do deputado federal do PSB, o histórico partido de 80 anos de Miguel Arraes e Eduardo Campos. Para você, ela tem que acontecer ou você acha que tem que esperar a investigação, prova cabal, prova irrefutável? Qual é a sua visão? Olha, eu acho que todo e qualquer, não é acho, toda pessoa ela tem que ser condenada após um trânsito de um processo com todos os direitos e garantias ao contraditório pela defesa. Eu entendo que sim, se há crime, se há falhas e tem que ter uma condenação e com a pena prevista em lei aplicada devidamente. Agora, a politização desse assunto é um grande problema, porque pode-se criar
um grande e verdadeiro mito. Porque parece um ciclo sem fim, que a gente assistiu no filme do Rei Leão, um ciclo sem fim, né? Por que o Bolsonaro existiu? O Bolsonaro, ele, como parlamentar, era um exemplo de um parlamentar do baixo clero. Baixíssima produtividade, pouca presença. 28 anos de mandato. Um raso mesmo. E o que criou o Bolsonaro? Os erros do PT. Sim, claro. Os erros do governo Lula. E o que trouxe o governo Lula, o PT novamente? Os erros do Bolsonaro. Os erros do Bolsonaro. E o que está fazendo o Bolsonaro e o bolsonarismo crescer novamente? A falta de foco em, ao invés de falar, fazer. Isso. Porque quem está no poder tem um grande ônus e responsabilidade. Fazer. A oposição cabe a ela falar, criticar, questionar. Mas quem está no poder, quem está com a caneta na mão, ela tem que servir. Ela tem a oportunidade de fazer. E essa oportunidade passa. Então eu entendo sim que se cometer o crime, se for condenado, tem que ser condenado se cometer o crime, é normal, é do processo, como todo qualquer pessoa, ninguém está acima da lei. Não importa se é presidente, se é ex-presidente, se é deputado ou senador, ninguém está acima da lei. Agora, a minha sugestão ao governo é que, de fato, o governo faça o seu papel, para que não deixe as pessoas carentes. Porque o que faz as pessoas terem a saudade de um ex é quando o que está na vez não faz o que tem que fazer. Então né? É a Leila do vôlei que começa aquele esperado quadro com o deputado federal Duarte Júnior do Maranhão. Defina em uma palavra. Sempre é você, Leila do vôlei, que começa. Defina o seu estado, Maranhão. O Maranhão é um estado rico, mas que essa riqueza precisa ser distribuída para o seu povo, sua gente. Em uma palavra, Duarte, defina Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-governador do Maranhão, juiz, tudo. Professor. Foi meu professor, é um grande amigo, eu não sou de família de político, e ele me deu a oportunidade que eu entendo que é a oportunidade da minha vida. Ele me confiou a responsabilidade de presidir um órgão e me deu total liberdade de fazer o que deveria ser feito, de fiscalizar os postos de combustíveis, de fiscalizar a CAEMA, que é uma concessionária de água e esgoto do próprio Estado. Ou seja, se não fosse a porta que ele abriu, eu não teria hoje a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Por isso eu sou muito grato ao amigo, ao professor Flávio Dino. Mães atípicas. Famílias atípicas. Rapaz, eu sou chorão, né? Eu fico até com vergonha, mas tão dentro do meu coração. Porque quando fala mães atípicas, a primeira coisa que eu penso é na minha esposa. E a capacidade de pensar na minha esposa e saber que existem mães atípicas que não têm um marido próximo, que eu tenho visitado o Maranhão todo com a Rota da Inclusão e tenho conhecido cada mãe e guardado no coração cada pessoa dessa, que chora me abraçando, falando sobre a luta do BPC, que a gente às vezes acha que está aqui, ninguém está vendo. Amor, assim, uma palavra, desculpa, eu estou dissertando, é uma palavra amor. Amor que eu tenho pela minha esposa. Você tem um amor tão declarado que me faz quebrar o script do programa. Define em uma palavra a esposa Karen. Minha vida. O amor da minha vida, a mãe do meu filho. E é uma pessoa extremamente, assim, compreensível. Então, eu vou... Desculpa, perdão. Pode não, não, isso ainda bem que tu interrompeu. Por favor. Minha vida, meu amor, minha inspiração. Obrigado por tudo. Eu te amo muito. A minha mulher me chama de vida. E eu a chamo de única. E às vezes essa correria do dia a dia, a gente não consegue falar tudo que a gente precisa, né? E eu agradeço tanto a Deus pela oportunidade de estar como deputado federal, mas de fato, às vezes eu não consigo compreender como tem gente que fala assim, o político não trabalha. Tem muito que não trabalha, mas segunda de madrugada vem para Brasília, e passa terça, quarta, quinta, chega em São Luís por volta de meio-dia, vai para o interior do estado. Ela me mandou mensagem esses dias, tu vai passar o domingo aqui em São Luís? Eu, claro, Dia das Mães, eu vou ficar contigo, com a minha esposa, então... uma compreensão, uma fortaleza muito grande. Eu tenho certeza que... Você é uma Leila de causa, então. Porque a Leila não perdoa nem domingo. Domingo, eu desligo o meu celular. Eu falo para a prefeita, não me liga, não enche o meu saco. Ele fala assim, o pessoal que trabalha com você, seus assessores, daqui a pouco eles vão pedir exoneração. Sábado até 11 horas da noite, ela vai informar. Leila, mas os assessores brincaram bem assim, Duarte, tu assinou a escala 6x1 e a gente? Aí eu falei assim... Define uma palavra. Define uma palavra, eu vou só complementar. Define uma palavra, o Luca. Pelo amor de Deus, o Luca é meu herói. Meu herói, meu amor, minha vida. Eu tenho tanta fé no meu filho, sabe? Eu tenho tanta fé que esse cara, ele já é o meu orgulho, mas eu tenho tanta fé que ele vai ser maior que eu.